começar o ano assim, buscando a Deus, um domingo bonito. Eu creio que alguns receberam parentes, ainda estão com parentes, com familiares em casa. E é um tempo gostoso também desse final de ano, mas para mim sempre gera uma introspecção. Eu gosto mais desse início e as projeções que a gente pode fazer para 2025. Estávamos conversando na equipe ministerial e a gente buscando a Deus sobre um tema para o ano de 2025 e nós definimos esse tema, até que Ele venha. Repita comigo, até que Ele venha. Nós encontramos duas referências bíblicas que falam sobre isso. A primeira delas está lá em Marcos 14, 25, quando Jesus, na ministração da ceia, ele disse assim: em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que eu vou voltar, até aquele dia que eu vou vir, em que hei de beber novo no reino de Deus. Então, aquele dia, esta é a expressão, mas depois ele usa, Paulo instruindo a igreja de Corinto sobre a ministração da ceia, como que a igreja deveria ministrar. Ele diz assim na instrução: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então a fundamentação bíblica para a nossa temática desse ano está aí em Coríntios 11, 26. Na verdade, os verdadeiros filhos de Deus, eles amam a volta de Jesus. Eles aguardam com grande expectativa a volta de Cristo. Nós fizemos uma reflexão no Jardim das Oliveiras, no 31, sobre isto, mais e menos. E um dos mais é mais céu e menos terra, mais Cristo e menos eu e menos você, mais palavra e menos distrações. Nós, como filhos de Deus, queremos mais céu, mais a volta de Jesus. Por isso que a nossa expectativa é nesta direção, até que Ele venha. Então, nesse interregno, entre a ascensão de Jesus e a sua volta, nesse período, nós estamos no até que Ele venha e amamos a sua vinda. Então, eis algumas abordagens que possivelmente trataremos nesse ano. Até que Ele venha, permaneça firme. Até que Ele venha, celebre. Até que Ele venha, guarde as profecias. Pretendemos pensar em um dos livros apocalípticos, ou de revelação e de profecias, ou de Daniel, ou de Apocalipse, e trabalhar de forma expositiva um desses textos. Até que Ele venha, edifique a igreja. Até que Ele venha, conecte-se. Até que Ele venha, faça discípulos. Desenvolva relacionamentos saudáveis. Até que Ele venha, busque a plenitude do Espírito. Até que Ele venha, ajunte tesouros no céu. Então é um assunto muito amplo para a gente trabalhar nesse ano. E a gente vai iniciar hoje, dentro desse tema do ano, esta série, Viva Bem. Diga para a pessoa que está falando, viva bem. Pessoal, a entonação é fundamental. Viva bem é uma forma de falar. Viva bem é diferente. Então dá uma entonação bem legal para essa vida dessa pessoa que está ao seu lado. Viva bem. Até que Ele venha, então viva bem. Viva de tal forma que você saiba discernir a diferença entre viver e existir. Você sabe diferenciar entre viver e existir? Porque existir é o simples fato de você estar no mundo. Nasceu, a Cecília, ela existe hoje. Ela está aí. É um fator biológico. Então a existência é um fator biológico e simplesmente representa ocupar um espaço físico e temporal. Isso é existir. Agora, viver, nós falamos de uma experiência mais completa, uma experiência mais apaixonante, mais significativa, porque envolve sentimentos, o viver envolve escolhas, envolve também conexões, crescimento e busca por propósito. Isso é viver. Então tem gente que ainda hoje só existe, mas tem gente que decidiu viver, porque a vida, na experiência do viver, ela tem algo mais significativo, mais completo. É estar engajado com o mundo, é estar engajado com a família. Viver é estar conectado com as situações, com a existência, celebrar. Acabamos de cantar aqui, agradeço pela vida. É celebrar a natureza, as coisas criadas, é transformar o simples estar aqui
numa jornada com significado. Isto é a existência, a ideia de viver. Por isso que colocamos essa série Viva Bem no início do ano, para dar um gás em você, para estimular você a ter uma vida exuberante, uma vida que o próprio Senhor Jesus disse, uma vida abundante. E aí nesta série nós vamos usar Viva Bem, hoje intensamente, mas vamos falar Viva Bem, alegremente, proveitosamente, abundantemente, generosamente, satisfeitamente, piedosamente, um monte de mente nós vamos tentar trabalhar nesta série. Hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes 9, 8 a 10. Esse texto de Eclesiastes 9, 8 a 10, nós vamos fazer essa leitura. Se você for usar seu smartphone ou seu tablet, ok, sem problema, mas cuidado para não se dispersar no entretenimento. Mais palavra, menos entretenimento. O texto bíblico de Eclesiastes 9, 8 diz o seguinte: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afatigaste debaixo do sol, e tudo quanto vier ou te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Pai, ser servido em abençoar teu povo e que a tua palavra, pela ação do teu Espírito Santo, instigue, estimule, motive, desperte, encoraje e corrija os nossos corações. É assim que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nosso tema então é Viva Bem Intensamente. Sobre viver bem intensamente, tem algumas passagens bíblicas que me levam a pensar sobre isso. Por exemplo, Moisés, no único salmo registrado de sua autoria na Bíblia, ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Então, para mim, é uma ideia intensa. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Essa vida é uma vida exuberante, é uma vida como Mário Cortella esses dias definiu, achei interessante, na sua interpretação teológica, meio filosófica, é uma vida suficiente, é ter o bastante. E Deus é o bastante para mim, não são as coisas, Deus é o bastante para você. Mas a terceira abordagem bíblica para pensar nisso é Paulo, quando ele fala que já viveu tantas experiências na vida, mas ele conclui o seguinte: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado como ser honrado, na escassez, na fartura. E ele depois conclui: tudo posso naquele que me fortalece. Então, Paulo menciona, Moisés mencionou, Jesus mencionou que é possível viver de forma intensa. E a própria vida de Jesus, nesses 3 anos de ministério, foi uma vida intensa. Bom, tem 3 livros que Salomão escreveu. Ele escreveu Provérbios, ele escreveu Cantares e ele escreveu Eclesiastes. Os estudiosos dizem que ele escreveu o livro de Cantares, ou Cânticos, livro dos Cânticos, Cânticos de Salomão, quando ele estava na sua juventude, com testosterona à flor da pele, os seus hormônios borbulhando, ele escreveu o livro de Cantares. Mas dizem que o livro de Provérbios ele escreveu quando ele estava na sua fase já adulta, e é chamado da maturidade, uma fase de sabedoria prática e ensino. Os 31 capítulos de Provérbios é de sabedoria prática. Mas dizem que na velhice, no final da vida dele, ele escreveu o livro de Eclesiastes, e fase de uma reflexão mais profunda, e uma fase de uma pessoa mais humilde, de reconhecimento incrível da dependência e da soberania de Deus. O livro de Eclesiastes é um livro de 12 capítulos apenas, mas um livro muito intrigante, porque a tônica do livro é que debaixo do sol tudo é vaidade. Começou o ano, tudo é vaidade. Tomou posse como vereador, tudo é vaidade. Vocês, pastor chegou agora de São Paulo, de Ponta Grossa para cá, tudo é vaidade. Nós estamos aqui, nós temos esse templo, tudo é vaidade. A nossa roupa bonita, a comida, tudo é vaidade. O seu cargo, tudo é vaidade. Então ele diz assim que tive tudo do bom e do melhor, mas ele diz tudo é regel. Regel é uma palavra hebraica que significa tudo é fumaça, tudo é vapor, tudo é neblina, tudo é vão.
Agora, o livro de Eclesiastes, se lido de uma forma assim despretensiosa, você pode ficar deprimido. Agora, quando você chega no final do livro, ele vai fazer uma síntese, para mim, é o suprassumo do livro, quando ele diz lá no capítulo 12, versículo 13, de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Então tem muita gente que vive debaixo do sol, e debaixo do sol tudo é vaidade, mas o povo de Deus vive na perspectiva do além do sol. E esse além do sol é o temor a Deus, e o temor a Deus aí traz a vida plena e a vida intensa. Você já pensou o que você quer que seja escrito na sua lápide? De vez em quando é interessante visitar o cemitério. Eu estava levando a minha mãe para Campo Grande para ela embarcar no voo e passamos por Nova Alvorada, e ela falou: que condomínio que é aquele? Ela estava olhando meio de longe, falei: ali é um condomínio que todo mundo vai participar, que era o cemitério. E o que é que vai estar escrito na sua lápide? Eu selecionei algumas lápides curiosas sobre alguns escritos, na verdade, o epitáfio. O epitáfio é o escrito na lápide. E olha só alguns epitáfios poéticos. Aqui jaz alguém que viveu, amou e agora descansa. Lápide bonita, ou epitáfio bonito. Outro: não chore por mim, celebre a vida que tive. Um humorístico, achei interessante este: finalmente, sem preocupações com impostos. Acho que é brasileiro, porque nós estamos pagando a maior tributação do mundo a partir desse ano. 28% do seu país está pagando de tributação. Cabe bem essa lápide. Religiosos e espirituais, aqui a gente entra na visão de Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Outro mais espiritual diz: agora descanso sob as asas do Altíssimo. Esse aqui achei curioso: vivi rápido, ri muito e agora descanso em paz. Meu último pedido: não deixe a grama crescer demais aqui em volta do meu jazigo. Bom, eu pessoalmente ficaria satisfeito, talvez, dessa expressão de Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas eu também estaria satisfeito com essa expressão: viveu intensamente. Porque viver intensamente é palpitante. Porque a vida, para ser gostosa, ela tem que ser bem vivida. A vida é muito sem graça se ela for vivida de forma descomprometida, desinteressada, sem emoções, apática, sem experiência. Viver de forma retraída, tacanha, tímida e de forma medrosa e cautelosa. A vida é para ser bem vivida e vivida de forma intensa. É experimentar a vida com paixão, com presença e autenticidade. É se envolver em cada momento, em cada situação e buscar significado, aprendendo com as coisas mais ruins, com os desafios e aproveitando ao máximo das experiências. É aproveitar. A vida intensa é aproveitar cada momento da sua existência, é acordar bem, é viver o dia bem, é fazer tudo que você tem que fazer de forma positiva. Isto é viver bem, é aproveitar cada momento. E Salomão aqui, ele traz algumas dicas para sugerir a você sobre como você pode viver bem e intensamente. Primeira dica: guarde a pureza. Ele começa dizendo assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, sejam limpas, sejam puras. A ideia de em todo tempo não é quando você acorda, não é quando diga que você está bem feliz, não é um momento de celebração. Ele fala em todo tempo, é no decurso da sua vida, que você possa guardar isso, sempre preparo, algo contínuo, algo a qualquer momento, em todas as circunstâncias. Transmite a ideia de algo ininterrupto, algo sem interrupção. É uma fidelidade, é uma constância, frequência, continuidade, algo de forma permanente. Queridos, nós temos uma dificuldade muito grande com essa ideia de continuidade, porque a gente começa as coisas, mas não termina. Isso é um problema sério na humanidade, seu e meu. E nós precisamos, então, ser contínuo. Então, ele diz: em todo tempo, permaneça nessa mesma toada, que nem diria o mineiro. No caso aqui, é o preparo espiritual. Jamais, em todo tempo, que você esteja com as vestes alvas. A ideia é de que aqui as suas roupas, o seu preparo espiritual, possa, em todas as circunstâncias, estar bem definido. Vocês, iniciando um domingo, participando da ceia do Senhor, é uma proposta de manter as suas vestes alvas.
É muito comum os hinos que cantamos na ceia, um deles é alvo mais que a neve, é buscar a nossa purificação. No nosso culto nós temos o tempo de confissão de pecados, é limpar de toda sujidade. Eu gosto muito do Salmo que diz assim: se o Senhor fosse observar as minhas iniquidades, eu não subsistiria. Se Ele fosse observar em você com uma lupa as suas iniquidades, ninguém passaria no crivo. Então, eu preciso de permanente purificação, de permanente confissão. As vestes brancas são símbolos de pureza. Os sacerdotes do Velho Testamento, eles eram vestidos de túnica de linho fino. Eu tentei procurar no Velho Testamento, não tem linho branco, mas a ideia é de linho fino. O linho fino, ele era naturalmente branco. Outra coisa que por muito tempo eu carreguei na minha mente, de que aquela ovelhinha do sacrifício, que ia ser levada para ser imolada, ela tinha que ser branca. Não ela tem que ser sem defeito e sem mácula, mas ela poderia ser de qualquer cor, poderia ser preta, poderia ser marrom, poderia ser malhada, poderia ser branca. Mas na minha cabeça ideológica infantil, é de que todo carneirinho que ia ser sacrificado tinha que ser branco, e não é. Ele tem que estar sem defeito, sem mácula. Mas a ideia aqui simbólica das vestes brancas é de pureza espiritual. Na cultura hebraica, roupas brancas simbolizavam pureza, santidade. E Salomão encoraja os seus leitores a viverem sempre de forma pura, de forma santa. A recomendação de pureza e santidade para os filhos de Deus está presente em toda a Bíblia. Por exemplo, o salmista questiona: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Salmo 24. E ele responde: o que é limpo de mãos e puro de coração. É uma ideia de pureza. Não falte na sua vida vestes brancas. Em todo o tempo, usem vestes alvas. O profeta Isaías exorta: lavai-vos, purificai-vos, tire a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Isaías 1,18, ele convida Deus dizendo: vinde a mim e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os seus pecados sejam como o escarlata, eles se tornarão branco como a neve, ainda que eles sejam vermelho, maravilha, como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvires, então Deus me convida sempre. Se você quiser viver uma vida intensa na presença de Deus, a primeira coisa é guarde a pureza do seu coração. Em todo o tempo as suas vestes sejam alvas. Não deixe pecado encoberto, não deixe pecado enterrado. Lida com Deus sempre com seus pecados. Peça perdão. Confissão é um hábito rotineiro. O apóstolo Paulo exorta, ele descreve a igreja de Corinto com uma renca de pecado, e depois ele diz: tais fostes alguns de vós, vocês foram esses adúlteros, ladrões, efeminados, roubadores, e descreveu um monte de pecado. Mas ele diz: vocês foram lavados, santificados e justificados em o nome do Senhor Jesus. Então, meu amigo, em todo o tempo mantenha as suas vestes alvas, brancas, alvejadas. E o próprio Senhor diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para enriqueceres e vestiduras brancas. Como é que se alveja? Como é que se limpa? Como é que se purifica? 3 dicas para vocês. Se você quiser viver bem, de forma intensa, guardando a pureza, confissão sempre. João 1,9, 1 de João: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Então, como é que eu me purifico? Confessando os meus pecados, limpando as minhas sujidades. Segundo, Jesus respondeu em João 14 ou João 15: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Se você ler a Bíblia constantemente, esta palavra vai purificar, vai santificar, vai alvejar as tuas vestes. E terceiro, a ação do Espírito Santo, regeneradora, purificadora. Espírito Santo, eu preciso diariamente do Senhor. Viva bem, intensamente. Guarde a pureza do seu coração. Segundo, viva bem intensamente, mantenha a alegria e a conexão com Deus. Jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Diga para a pessoa que está ao seu lado: jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Nessa abordagem de Salomão, nós vamos lembrar que nas Escrituras o óleo simbolizava consagração e separação, simbolizava proteção e bênção,
simbolizava a provisão divina, tudo isso o óleo simbolizava. Mas especialmente, destaco aqui a alegria. Porque a relação do óleo com a alegria a gente pode encontrar em algumas passagens bíblicas. Por exemplo, no Salmo 45, versículo 7, amas a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria. Isso é uma bênção de Deus, ser ungido por Ele com o óleo da alegria. Salmo 104, 15 diz assim: o vinho que alegra o coração do homem e o azeite que lhe faz brilhar o rosto. Então, isso é a alegria, a ideia de alegria transferida nesta simbologia do óleo. E o profeta, e esse é um texto mais conhecido de Isaías, quando ele diz: o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e também curar os quebrantados de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos cegos, a pregoar o dia aceitável do Senhor e a consolar todos os que choram, a pôr sobre em Sião os que estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto. Meu amigo, a alegria é uma dádiva divina e ele diz assim: jamais falte o óleo sobre as suas cabeças, jamais falte essa alegria tua na presença de Deus. E a alegria aqui tem dois aspectos: esse aspecto da dádiva de Deus, que vem de presente, da graça de Deus sobre a sua vida, mas é um exercício. Quando Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Então você tem que buscar esse alegrar-se no seu dia a dia. Então, durante o seu percurso, desfrutando o caminho, alegre-se. E aqui é curioso, né? Muitas pessoas vão viajar e preparam o destino, vamos chegar lá em tal lugar, na praia, pode ser no Guarujá, pode ser na meia praia, Florianópolis, no Nordeste, eu não sei. E elas pensam que o negócio vai ser legal quando chegar lá. Mas é interessante que uma pessoa que vive bem de forma intensa, ele desfruta o caminho. Todo esse processo não é só o fato de estar lá, mas desde preparar as coisas, preparar a mala, sair com o seu carro, preparar o carro, fazer a revisão, tudo faz parte do processo, ou comprar a passagem, depois embarcar. Curta o processo, desfrute o caminho. Então a ideia da alegria é algo que você pode exercitar. Mas além do óleo simbolizar essa questão de alegria, representa a minha conexão com Deus, porque esse aspecto fala da separação e da consagração. Os sacerdotes eram ungidos, consagrados. Os profetas eram ungidos, consagrados. Alguns objetos eram ungidos, consagrados. E aí o Salmo 133 entra, é como o óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce pela barba, e a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes, e ali ordena o Senhor a sua bênção. Então essa ideia de consagração, de separação, de conexão com Deus, a ideia de que você permaneça num estado de graça, de alegria e plenitude, sustentada por aquilo que é divino ou essencial para viver bem. Se você quiser também, pode olhar para o óleo com algumas propriedades terapêuticas. Salmo 23, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu gosto dessa ovelhinha que está ali, sendo submetida a essa unção, porque a unção com óleo para as ovelhas é proteção contra os parasitas, é tratamento também de feridas e é redução de atritos entre as ovelhas. Porque durante a época do acasalamento, ou disputas pelo território, as ovelhas frequentemente lutavam entre si, batendo cabeças, e o óleo aplicado ali ajudava a reduzir o impacto e os ferimentos durante esses embates. Jamais falte óleo sobre a sua cabeça, jamais falte a alegria do Senhor sobre a sua vida, e a conexão com Ele. Sou separado, eu sou um eleito em Cristo Jesus, eu fui resgatado, eu sou um escolhido por Deus para portar as boas novas de salvação. Repita comigo: viva bem, intensamente, guarde a pureza, mantenha a alegria e a conexão com Deus. Terceiro, aproveite as coisas boas da vida. Tem gente que vai achar que esse versículo aqui é meio indecente. Eclesiastes 9:9 diz: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz.
Uau! Que louco! Porque esse verbo gozar significa dar atenção, examine melhor a sua mulher que ama, verifique, constate, olhe intencionalmente, contemple, observe, pare. Viva de forma intencional, essa é a ideia, de forma concentrada, desfrutando, aproveitando, usufruindo e curtindo, é isso que ele está dizendo. E essa ideia da mulher que amas, ou da mulher da mocidade, é uma ideia bíblica. Há um texto do profeta Malaquias, que Deus, ele fala sobre a sua contrariedade ao divórcio, e ele diz assim, que você deve cuidar da sua mulher, está lá em Malaquias 2,14, porque o Senhor foi testemunha da aliança que houve entre ti e a mulher da tua mocidade, então ama a mulher da tua mocidade, tenha aliança definida com a mulher da sua mocidade. Mas Provérbios 5,18 diz, seja bendito o manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Comecei a namorar com a Néia quando ela tinha 14 anos, eu 16. Desculpe aí, eu sei que agora é diferente. Mas foi assim. Namoramos 4 anos, casamos. Agora em fevereiro casamos em 87. 38 anos de casados. Então, é uma história. E a ideia aqui de que você curta todo esse tempo, não é errado viver bem intensamente, usufruir de uma vida conjugal, de uma vida intensa, e vocês têm que valorizar o seu cônjuge. E aqui então a ideia de viver intensa é curtir bem a sua família, curtir o seu marido, curtir a sua esposa, curtir os seus filhos, curtir os netos, que é uma das coisas que eu tenho feito, eu e Néia, nos últimos dias, curtir. Goza a vida com a mulher que amas, goza a vida com o teu marido que amas, não é com o amante, com o terceiro, é com aquela que você assumiu um compromisso de aliança, é com o seu cônjuge. Não é errado viver bem, intensamente, aproveitando as coisas boas da vida. Nós somos chamados por Deus a usufruir disso, dos relacionamentos e das bênçãos diárias. Inclusive, Eclesiastes diz assim, eis que vi, boa e bela coisa é comer. Quem aqui não gosta de comer? E vocês comeram muitas coisas gostosas, beber e gozar cada um do bem do seu trabalho, isso é privilégio. Então, uma água fresca, ou um suco de acerola sem açúcar, uma pitaia, comer coisas boas, uma banana, maçã madura, gostosa, comer um pão de queijo mineiro, comer. Então ele diz, coisa boa e bela é comer. É gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, é pedalar com a bike que você tem e sentir aquele vento fresco, gostoso, ou num dia de chuva, você sair numa chuva de verão que é sol e chuva, e você sai com seu filho para brincar de bicicleta, é coisa boa da vida. Então isto é recomendado na Bíblia. Foi Deus quem disse a Salomão, esta é a tua porção debaixo do sol, pelo resultado do seu trabalho. Então curta isso, usufrua dessas coisas, perceba o que a vida tem de bom, reconheça, aprenda e desfrute do que Deus te confiou. Faça isso de forma grata. Viaje, curta a natureza, passarinhe, quer passarinhar, curta os passarinhos, olhe as borboletas, alegre-se. Celebre estar com as pessoas em conexão, tomar um tereré junto, ter uma refeição. Celebre estar em família. Desfrute dos bens que Deus te deu. Toma um tereré gostoso com seus amigos. Reúna com os amigos. Eu acho uma coisa fantástica eu chegar aqui aos sábados à tarde e ver várias pessoas ali naquele quiosque. Gente jogando futebol, gente jogando vôlei de areia, gente jogando beach tênis. As crianças brincando no playground e alguns trazendo pipoca, torta, sopa paraguaia, comendo, fazendo uma festa. Isso é gozar a vida. E tem um pedido aqui que ainda estou em falta, mas achei interessante. Eu percebi que essa pessoa que fez pedido, ela tem razão. Falou, pastor, por que a gente não abre o espaço à tarde, domingo, para que as pessoas que queiram ficar lá no quiosque possam ficar? E é um bom pedido, porque eu percebi nessa semana, nos feriados, andando nas ruas da cidade, no CEP da cidade, eles cheios, porque as pessoas estão procurando um lugar para recrear com seus filhos. Então, aqui é um lugar oportuno para você fazer isso. Então, estamos na pauta para pensar sobre isso. Curta a vida. Jesus nos fala desta vida suficiente, abundante, seja grato por isso,
come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho. Olha o que o Senhor faz, Ele faz crescer a relva para os animais, as plantas para o exercício do homem, de sorte que da terra tira o seu pão. Eu viajava ontem até Campo Grande por Sidrolândia. Puxa, eu vi quanta soja bonita, verde. E vi também, está sendo implantado na nossa região, citricultura. E ali perto de Sidrolândia, vários pés de laranja agora, daqui uns dias elas vão estar floridas. Então, olha, contempla o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, o alimento que lhe sustém as forças. Aproveite, desfrute, usufrua. É uma prática contínua de viver com prazer, viver com equilíbrio e gratidão. É aprender a ver a beleza do dia, a olhar para a noite e ver a lua linda que estava ontem, com uma estrela bem perto dela. É aprender a encontrar satisfação, mesmo nos momentos desafiadores. Isso é viver intensamente, aproveitando as coisas boas da vida. Quarto lugar, viva bem intensamente, tendo ciência de que a vida é breve. Sexta-feira, fui levar o tambor de lixo lá para fora de casa, e eu fiquei surpreso, 3 dias de lixo acumulado, abri para colocar o sacolinha, quanto bigato, quanto verme. Falei, nossa, nós comemos essas coisas que jogamos aqui e agora está cheio de bicho. É isso que Salomão está dizendo, a vida fugaz, a vida efêmera, a vida passageira. Você tem que ter ciência que a vida é breve. Então, faça isso durante todos os dias de sua vida fugaz. É esta a ideia, a vida é vapor, é fôlego, é neblina, é fumaça. A vida humana é muito curta, ela é muito frágil, ela é muito transitória, ela é muito breve, e os dias passam muito rápido, a existência humana é muito passageira. E Moisés declarou isso, 70, 80, o que passar disso é câncer e enfado. Então, meu amigo, eu queria lembrar você desta verdade bíblica a todos os mortais. Todos vocês aqui são mortais. O homem nascido de mulher é de poucos dias e cheio de turbulências. Sai como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Jó disse isso. Faz-me saber, Senhor, qual é o meu fim, qual a medida dos meus dias, para que eu saiba quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como palmos, e o meu tempo é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que seja, é uma sombra. Sombra. Você é uma sombra. Você é uma neblina. Você é um vapor. Moisés disse, todos os nossos dias passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento, porque tudo passa rapidamente, diz Moisés, e nós voamos. Foi. Vocês não sabem o que vai suceder amanhã, disse Tiago. Que é a sua vida? Você é como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Então viver intensamente é ter consciência da minha fragilidade, finitude, efemeridade. Você vai passar rapidamente. Se a vida é breve, então ela precisa ser bem vivida. Se a vida é curta, ela precisa ser bem aproveitada. Há um político e escritor britânico chamado Benjamin Disraeli, e ele descreveu essa frase: a vida é muito curta para ser pequena. Vamos dizer? A vida é muito curta para ser pequena. E é verdade. Embora a vida seja curta, ela não deve ser vivida de forma limitada, insignificante ou sem propósito. Você precisa viver com grandeza, enfrentando os desafios, buscando significado e fazer diferença onde você está. A vida precisa ser vivida aproveitando o máximo do tempo que você tem. Então, cuidado com a ociosidade, cuidado com a sua perda, com as suas perdas e o seu desperdício do tempo e as oportunidades. Tem gente que desperdiça oportunidade. E oportunidade, pessoal, é que nem cometa. Piscou, dançou. Você perdeu. Acabou, não tem mais essa chance. Ter uma visão ampla da existência. É esta a ideia de uma vida que vale a pena. Faça a sua vida valer a pena. Você é convidado a viver com sabedoria, com propósito, com gratidão, a reconhecer o tempo precioso que Deus te deu. Curto, mas tem que ser vivido intenso. E você invista nos seus dias de maneira que honre a Deus
e traga significado à sua existência. E por último, viva bem intensamente, faça tudo com vontade e excelência. Isso aqui tem um pouco a minha cara, porque, povo, é muito ruim trabalhar com gente assim, que parece que está esperando um barranco para morrer encostado. Aqui, pode fazer uma pesquisa de mercado, conversar com empresários, com gente em todos os segmentos da sociedade. Como é que anda a mão de obra nos últimos dias? Está fácil de achar gente com expertise, com proatividade, com iniciativa, com competência, com capacidade. Vai numa oficina mecânica e pergunta para lá, vai lá, fala para o William ali se tem gente. Vai no escritório. Entra em qualquer lugar, entra no comércio. Esses dias eu fui numa sorveteria aqui em Dourados e peguei o sorvete e vi que tinha uma caixa lá vazia, estava no balcão, e o menino estava ali com a cabeça baixa, o atendente. E eu perguntei, essa caixa está vazia? Ele falou, não. Aí eu olhei e falei, essa caixa está vazia, mas você vai usar, é isso? Ele, sim. Olha, me segurei, mas eu queria dizer, cara, primeiro você tem que olhar para o seu cliente. Meu amigo, essa dica não é só para as pessoas de fora, porque tem muita gente aqui que está fazendo isso que eu estou falando. Tem gente que fica no celular. Eu estava também no outro lugar, num posto de gasolina na cidade, e parei meu carro e o cara estava olhando no celular, até o frentista. Meu amigo, por favor, faça tudo com excelência, com foco, com vontade. É importante vocês resgatarem isso. Nós vamos ter uma crise daqui para frente de mão de obra em todas as dimensões, em todas as áreas. Professores bons, bancários bons, contadores bons, mecânicos bons, médicos bons, administradores bons, pedreiros bons, carpinteiros bons, gente competente em todas as áreas. Nós estamos tendo uma crise e a gente está terceirizando isso, mas às vezes somos nós que estamos fazendo dessa forma. Então, aqui no texto, o Salomão diz, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme todas as tuas forças. Então concentre, foque nisso. Ele até faz uma menção, porque no além, para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E pastor, isso aqui está na Bíblia, como é que morreu, acabou tudo? Na concepção do Velho Testamento, a gente tinha que dividir esses textos em duas partes. Essa segunda parte é que nessa concepção do Antigo Testamento, a visão predominante é que a morte, todos iam para o Sheol e ia parar, cessar tudo. E o além é descrito como um estado onde não há mais realizações ou progresso. A crença na ressurreição e na vida eterna estava em desenvolvimento na teologia judaica até aquele período. Então, na concepção de Salomão, morreu, acabou. Mas não é esta a ideia bíblica de forma mais abrangente. Mas tem uma outra coisa que é importante, que o ensino que está presente aqui, é que a vida terrena é uma oportunidade única dada por Deus a você, para você trabalhar, empreender, aprender e fazer o bem. Embora o além ofereça a promessa de descanso e comunhão para os justos, o tempo para agir com propósito e impacto é hoje. Por isso você deve viver com urgência e sabedoria, dedicando as suas forças o que realmente importa. Mas essa primeira parte, tudo quanto vier à tua mão para fazer, faça com vontade. Relavar a louça, vamos lavar com vontade. É para lavar roupa, vamos lavar com vontade. É para fazer horta, vamos fazer com vontade. É para limpar o carro, fazer com vontade. É para fazer um mutirão, vamos fazer com vontade. Luiz Marins é um antropólogo que há muito tempo atrás escutei uma palavra dele, achei interessante, que ele diz assim, a intersecção entre o passado e o futuro é essa linha pequenininha, esse ponto onde está a seta ali presente. Então alguns chamam de momento presente, instante presente, de tão ínfimo que é essa intersecção entre o meu passado e o futuro. Então tem muitas pessoas que vivem erradamente o passado. Nós estamos no Janeiro Branco. O Janeiro Branco trabalha sobre as questões emocionais, trabalhando a depressão e a ansiedade. E falar de passado e de futuro, nós estamos falando de depressão e de ansiedade, porque pessoas que focam no seu passado, elas têm problemas crônicos de depressão. E pessoas que concentram a sua vida no futuro têm problemas sérios de ansiedade. Então Luiz Marins, um antropólogo que não está falando da Bíblia, ele está falando de ciência, ele diz assim que viver bem é você gastar toda a inteligência e toda a vontade, onde? No momento presente. Agora. Então se você está aqui agora, pensando no almoço depois, você já está perdendo o seu tempo.
Se você está em algum lugar, mas não vivendo aquilo de forma intensa, isto é viver de forma equivocada. Por isso, faça tudo com vontade e com excelência. Estava numa padaria recentemente em Cascavel. Eu achei interessante que foi uma infelicidade do empresário, porque o balcão era dessa altura e a atendente era dessa altura. Então a gente não enxergava a atendente. Aí veio uma senhora, afoita, cliente, pediu lá e ela começou a reclamar. A gente foi pagar o nosso produto no caixa. Ela disse: nossa, que atendimento ruim. Porque nas padocas lá em São Paulo, lá que é atendimento. E de fato, as padarias de São Paulo, outro nível. Mas olha só essa crise que eu estava constatando. Aqui, lá e acolá, mão de obra. Fazer com vontade. Meu irmão, que vocês sejam exemplos no trabalho onde vocês estão. Que os patrões de vocês, eles possam, eu não abro mão desse indivíduo. Porque é um cara fera. É uma pessoa que faz e acontece, resolutiva. Ela amarra as coisas. Eu estou dizendo isso para todos os funcionários que aqui estão. Por favor, sobressaiam. Viver de forma intensa e viver bem é ser produtivo, é fazer com excelência. Gravem, excelência é diferente de perfeccionismo. Quando me chamam de perfeccionismo, fico muito bravo, porque perfeccionismo é uma patologia. Se não sair daquilo lá, o cara fica louco. A excelência não, é fazer o melhor que você pode nas condições que você tem. Repita comigo: fazer o melhor nas condições que eu tenho. Por isso, fundamentação bíblica: tudo quanto vier à tua mão, faze conforme todas as tuas forças. A própria relação com Deus: ame ao Senhor. Café. Café traduz a forma como você deve amar a Deus. Ame ao Senhor com todo o teu coração. C. A. Alma. F. Força. E. Entendimento. Café. Ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Tudo quanto fores fazer, faça como se fosse para o Senhor, dando por Ele graças a Deus Pai. Uau! Isso é viver legal. Fora disso, é existir. Você foi chamado para viver, não foi chamado para existir. Um cara que existe e vegeta aí na vida. Fique em pé. Nós vamos fechar com esta canção. Agradeço pela vida. Que você saia deste lugar alegre, leve e vivendo a vida plena que Deus tem em toda a plenitude. Quantos querem viver em 2025 nessa plenitude de bênção do Senhor? Assim seja para a sua vida. Por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado. Bem sei, não mereci que escolher viver ou reclamar insistente. O hoje é um novo presente. Vou reconhecer tão grande amor, seu grande favor. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada Seja exaltado o teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor, porque o Senhor nos chamou para uma vida abundante, para uma vida plena, para uma vida intensa. Pai, tua igreja foi desafiada nesta manhã a viver cada dia que o Senhor nos der. Não sei quantos dias o Senhor nos dará ainda pela frente,
mas cada dia que a gente possa viver nessa perspectiva de intensidade, viver bem, viver para a Tua glória, viver para o Teu louvor, guardando a pureza, mantendo essa alegria e sempre a conexão nossa com o Senhor. Jamais falte óleo sobre a nossa cabeça, que a gente possa em todo o tempo manter as vestes brancas. Pai, que a gente possa gozar, usufruir, desfrutar de todas as coisas boas que o Senhor nos ofereceu. Pai, que a gente saiba que a vida é breve, vida fugaz, passageira, limitada, mas tudo que vier para nossa mão para realizar em 2025, a gente faça com todas as nossas forças. Assim pedimos e que seja assim na vida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém.